Olá! Em 30 segundos você assistirá um capítulo do programa Saúde é Tudo. O programa apresentado por Elisa Ferreira é uma parceria entre a Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura com o portal Desacato.info e uma realização do Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo informa, reflete, tem convidados especialistas em cada um dos assuntos que trata o programa. Saúde é Tudo conversa nas ruas e nos locais de trabalho com a população catarinense, entrevistada pela jornalista Ana Luísa Lucena. Informamos e pensamos o que é importante para o trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Somos a mídia dos trabalhadores. Venha junto! Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo portal do Desacato, site do Sindprev Santa Catarina. Começa agora Saúde é Tudo, hoje discutindo a saúde da população negra. As nossas convidadas de hoje são Ioná Maria Cardoso, que é assistente social e consultora de gênero e raça, focada principalmente na saúde da população negra. Maria de Lourdes Mina, discutíamos o sobrenome Mina ainda há pouco, né, Lourdinha? Coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, pedagoga e alfabetizadora de adultos. Uma grande educadora que tem feito um trabalho social maravilhoso aí nas nossas comunidades. Muito bem-vindas, né? Obrigada por terem aceito o convite. E muito obrigada por poder, nesse momento, compartilhar conosco e com os nossos espectadores toda uma trajetória, toda uma história, um rol aí de dificuldades, de lutas e de desafios, conquistas. Eu acho que será um grande e belo momento para todos nós. Dizia para você, Lourdinha, há pouco, que além do seu sobrenome, né, mas dizíamos um pouco da luta pela cidadania, que é uma luta que contempla a sociedade em geral, né? Todos nós buscamos sermos reconhecidos, né, socialmente, ter os nossos direitos aí garantidos, né? O negro, ele ainda luta por inclusão na nossa sociedade? A 8ª Conferência de Saúde no Brasil aconteceu em 1986, portanto 2 anos antes da Constituição de 88, né? E nessa conferência nós tivemos a participação dos movimentos negros intensamente na busca de registrar, de levar para a conferência, de garantir na conferência a discussão da saúde da população negra, né? Essa discussão é anterior à conferência, mas na conferência conseguiu, então, o movimento negro como um todo, conseguiu estabelecer ali, né, trazer para o seio o debate da população negra, da saúde da população negra, e responsabilizar o Estado. De lá para cá tem sido uma luta incansável do movimento negro, como de todas as entidades do movimento negro nesse sentido, nos estados, nos municípios, né, até nós chegarmos nas conferências, né, mais atuais, né. Mas quando a gente fala na questão da legislação, né, nós percebemos que ela está garantida, né? Ela está garantida, nós temos uma legislação vasta sobre como na maioria das áreas. Exato. Né? Agora, quando você vai para as comunidades negras, onde a grande maioria, né, da população dessas comunidades são negras, aí você vê lá, você percebe, você tem que conviver com a negação total desse direito, né? As mulheres negras sofrem, né, e vêm sofrendo a questão da negação da sua feminilidade quando ela tem que passar por a retirada do seu útero, por uma questão de que não existe estudos e não existe nenhuma garantia de estudos e ter atendimento na questão das especificidades da saúde dessa mulher, né? Então ela acaba tendo que passar por esse processo, né, de perda da sua
produção, né, enquanto o direito de ser mãe, o direito porque não existe nenhum estudo, né, e acaba elas sendo retirados seus úteros por conta dos miomas. Essa é uma questão muito que atinge muito a grande maioria das mulheres negras, né. Só na minha família eu tenho 12 mulheres que foram esterilizadas pela questão dos miomas. Então, esse é apenas um dos problemas, né? Nós temos a questão das mulheres das comunidades, onde elas são abandonadas por uma questão que são vítimas, né, de hipertensão, de diabetes, e que o posto de saúde não tem um programa. O programa até está lá, dizem que sim, mas o atendimento é muito precário, né? E essas mulheres sofrem muito por essa falta de atendimento, a falta da garantia desse atendimento, né? Ioná, você acha que, diante de tudo isso, dessa realidade que a Lurdinha colocou, você acha que a saúde, ela é um eixo estratégico para a gente superar algumas questões, como o racismo, por exemplo? É importante a gente compreender algumas questões, né? Quando a gente está discutindo saúde da população negra, não é uma luta minha, não é uma luta da Lurdinha, não é uma luta do Movimento Social, na verdade é um reconhecimento, né, que é uma luta do movimento social, do movimento de mulheres, principalmente o movimento de mulheres negras, que já vem desde a década de 90, né, discutindo a importância da saúde da mulher negra, né, aí depois, com os anos, né, as pessoas tendo acesso à universidade, os pesquisadores focando em cima da necessidade do trabalho na saúde da população negra, e esses pesquisadores, com o tempo, indo trabalhar nos espaços de governo, no qual, de uma certa forma, essas políticas elas passam a serem colocadas em prática, né? A gente tem que perceber que, em 1995, quando nós tivemos a marcha dos 350 anos da morte de Zumbi, né? Foi uma marcha que teve nacionalmente no Brasil, nós conseguimos, pelo governo brasileiro, o reconhecimento do que o Brasil era um país racista, o Brasil era um país que a condição do negro hoje em morrer e adoecer mais cedo, perto de quando a maioria, tem a ver com a sua estrutura política. A própria estrutura no qual foi conduzida a formação da população negra com a escravatura, o não acesso à educação, o não acesso à terra, o não acesso ao trabalho, né? E a própria formação do país fez com que a nossa população hoje, que nós temos mais de 50% da população pobre, sendo que dessas 50%, 73% essa maioria dessa população é de negros, né? E aí a gente soma, segundo o IBGE, os pretos e os pardos, né? Então, quando a gente vem trabalhar em cima pautado também do item da Constituinte, né, da nossa Constituição de 1988, da questão da universalidade, a saúde, um direito para todos, e trabalhando em cima da integralidade. Quando nós temos um SUS que trabalha além da universalidade, da integração, né? Tem um importante que é o da equidade. Equidade. Esse princípio da equidade é que está pautado as nossas discussões voltadas para a questão da saúde da população negra. É dar direito aos desiguais, ao acesso diferenciado. O que é diferente. O que é o diferente. E nós sabemos que dependendo da região onde a gente moramos, dependendo de onde a gente está, o nosso sistema de saúde, ele tem uma qualidade ou não. Então, partindo desse princípio e tendo esse reconhecimento e indicadores que apontam a questão do analfabetismo, que apontam a questão das mortes externas, em que estão ali em Santa Catarina hoje, quem mais morre por morte externa são nossos jovens negros. Qual que é a principal dificuldade de acesso hoje que vocês identificam, de acesso à saúde? Eu acho que não é uma questão de acesso à saúde. Quando a gente está falando de saúde da população negra, é uma preocupação de que hoje nós temos um plano nacional específico da saúde da população negra, em que a gente sabe que tem algumas doenças que são hereditárias, genéticas, que aí a gente tem o caso da anemia falciforme, as doenças... Considerar as especificidades, então. Especificidade. Nós temos a anemia, dentro da anemia falciforme, nós temos as adquiridas, que a gente tem o quê? A hipertensão, diabetes, a questão a questão cardiológica, a questão de depressão, nós temos que pensar... Então, o que eu penso, assim, para te resumindo, assim, falando assim? Então, a gente tem que pensar o quê? Por que essas pessoas adoecem e morrem mais cedo
tendo ponto de vista entre brancos e negros. E aí, se a gente, no Ministério da Saúde, passa a ter dados, é porque nós temos outra o quê? É a implementação do quesito raça e cor nas ferramentas, nos instrumentos, nos documentos, né? E quando a pessoa vai consultar, é se autodeclarado qual é essa cor, e aí a gente pode falar, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Eu acho que você deixou muito claro, Lourdinha, também, que a política ela precisa ser pensada de acordo com a necessidade. E essa população ela precisa ser vista na sua especificidade para poder, enfim, promover um serviço que atenda às necessidades da população em geral, né? Da população negra, no caso. Então, saúde, discussão aqui incrível, né? Falta o fôlego, muito interessante. Saúde é Tudo volta em seguida e no segundo bloco fala conosco a Estela Maris Cardoso, da Um Negro, colocando um pouco da realidade nas unidades de saúde, dessas especificidades que Lourdinha falava com relação à saúde da população negra. Saúde é Tudo volta já já. O Sindprev Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina, representa os servidores ativos, aposentados e pensionistas do INSS no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma entidade filiada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES. O Sindprev Santa Catarina conta com quase 6.000 servidores filiados. Com uma atuação voltada para a defesa dos direitos dos servidores, as principais reivindicações do sindicato são a manutenção do poder aquisitivo dos salários, a jornada de 30 horas, a saúde pública gratuita e de qualidade para todos, a previdência pública e os direitos dos aposentados. A participação dos filiados é fundamental para o direcionamento das ações do Sindprev Santa Catarina. Por isso, o sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, trazendo hoje a discussão da saúde da população negra. Estão conosco aqui Ioná e a Lourdinha, e eu chamo agora Ana Luísa Lucena, que está lá coletando informações nas ruas de Florianópolis. Aninha, vai daí, querida. Oi, Elisa. Hoje eu estou aqui no centro de Florianópolis e eu vou conversar com a Estela Maris Cardoso. Tudo bem, Estela? Tudo. Estela, qual a tua visão sobre a condição da saúde da população negra aqui em Florianópolis? Primeiramente dizer que tivemos uma iniciativa, né, que é montar o Comitê Técnico de Saúde Municipal, onde especialistas e o movimento discutiam um pouco algumas diretrizes que já são diretrizes nacional do Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional da Saúde da População Negra para a população negra em Florianópolis. Entretanto, se a gente for perceber no nosso dia a dia, a população negra ainda ela continua dentro do descaso. Porque uma das coisas principais que está ligado ao plano de saúde é o recorte étnico-racial nos prontuários. Por que da importância desse recorte e por que ele é importante? Através disso nós vamos saber quem são, qual o número dessa população que é hipertensão, qual o número dessas pessoas, do número que tem anemia falciforme, qual o número dessa população que é diabetes. Por quê? Já é comprovado que a hipertensão, a diabetes são doenças que ela se dá na sua maioria na população negra, né? Boa parte da população negra, ela em algum momento dessa vida, ela é diagnosticada com hipertensão e diabetes. E o que a gente percebe? Ela precisa de um acompanhamento mensal com o seu médico, ela precisa do próprio diabetes. Eu sempre brinco e digo assim, o diabetes ele tem que ser tratado como fosse um usuário de droga, porque ele tem uma dependência, a dependência do açúcar, quanto menos ele não pode, aí mesmo que a ansiedade leva ele a comer.
Então ele também não precisa, ele não tem que ter só o aparelho de pressão, ele não tem que ter somente as fitas e a insulina, ele precisa de uma nutricionista para acompanhar essa alimentação, ele precisa também de um psicólogo, porque é uma readaptação total alimentar, além de ter a garantia do atendimento mensal do médico, né? Porque a diabetes, uma outra doença pode, em função da diabetes e da hipertensão, tipo assim, você teve uma infecção urinária, em função da diabetes e da hipertensão, você pode aumentar essa complicação e ser outras coisas mais graves. Então, ela precisa estar controlada, ela precisa estar sendo dialogada constantemente, né? A outra questão fundamental é o horário de organização dos nossos postos de saúde, né? A gente sabe de que ele funciona das 7 às 7, mas isso é no papel, porque a maioria dos postos funcionam das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. O profissional, essa mulher negra que trabalha, dificilmente ela consegue estar naquele horário. Hoje em dia, em Florianópolis, por exemplo, é entregado, no posto de saúde da minha região, é entregado alguns dias, né? Não é todos os dias, 6 fichas. Se tu não pega as 6 fichas para o teu médico, você não é atendido. Então, consequentemente, você normalmente... se eu não tenho garantia que eu vou esperar para conseguir a ficha, eu vou ter uma justificativa no meu serviço para poder dizer que eu estava esperando a ficha, mas não consegui. Até você conseguir, então você acaba se desestimulando e você não vai. Então, a tua saúde fica em segundo plano. Até a compreensão do próprio patrão de compreender que você tem o direito de ir ao médico, né? Então, eu entendo que nós precisamos ter algumas abordagens, algumas peculiaridades. A gente hoje estava discutindo que é a questão do aborto, né? Não é que nós botamos os nossos valores em princípio que somos todos a favor do aborto, mas nós temos que pensar no direito de decidir. Porque, independente dos nossos valores, dos nossos princípios, o aborto vai acontecer. E esse aborto acontece, na sua maioria, ele é realizado por quem? Quem morre é a juventude negra, é a mulher negra. Ioná, Lurdinha, falávamos há pouco sobre, e a partir também da fala da Estela, onde ela refere todo o funcionamento e a dinâmica das unidades de saúde e as suas deficiências, e eu lembro que conversávamos há pouco, né, Ioná, sobre a importância de constar nos instrumentos da saúde o quesito raça e cor. Por que é tão importante que conste? É importante a gente ter a questão do quesito raça e cor. Quando o funcionário está ali perguntando para si qual é a sua cor e a pessoa se autodeclarar, é porque através dessa sistematização desses dados nós vamos poder saber aonde a nossa população de Florianópolis, de Santa Catarina, ela está sendo atendida e está sendo servida pelo SUS, né? E quais são as necessidades, aonde a gente pode trabalhar não só ali no agravo, né? Mas trabalhar a prevenção, trabalhar a promoção para que não chegue no agravamento, no adoecimento e na morte. Então, quando ele pergunta lá qual é a sua cor, se é preto, se é pardo, se é branco, é amarelo, é você compreender. Quando a gente está ali falando de pardo, é aquela população que de uma certa forma teve a miscigenação com branco, com negro, com índio. Porque você tendo esse dado é importante. A questão de ser preto é uma questão também de identidade. E então, assim, a pessoa tem que sair e saber que ali você não vai ser discriminado. Aquele dado é importante para traçar as políticas de governo focado na questão da saúde. Né? Enquanto essas políticas, a efetivação dessas políticas, Lurdinha, quantas anda? Então, na realidade, o que nós temos, a realidade hoje da política da saúde da população negra, ela existe nas determinações, nas diretrizes das conferências, elas existem nos comitês, né, de saúde da população negra, ela está, eu digo sempre como resolução de varal, né? Está tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto nos municípios. Eu não vou negar o avanço que nós tivemos, né, nessas discussões. O que Estela
e Onar se refere, a luta para que nos prontuários da saúde tivesse o quesito raça e cor, foi uma luta que vem desde da conferência de 1986. Eu acho que é extremamente... a gente deu alguns avanços. As legislações existentes hoje também, ela também é fruto dessa luta. Agora, o que nós temos que fazer e o que está colocado para nós é a luta para a implementação dessas políticas. E aí eu digo que a questão da saúde, ela é perversa, o sistema de saúde, na sua prática, ela é perversa para negros e brancos pobres. Né? Então, dentro dessa concepção que você está traçando aí, quais são os principais, então, gostaria que você colocasse um pouquinho, quais são os principais determinantes sociais, assim, que impactam na saúde da população negra hoje? Então, os determinantes é a situação no mercado de trabalho, né? Onde os negros estão lá numa situação de trabalho escravo, quase escravo, né? Os trabalhos, eles estão no chão de fábricas, onde o salário da população negra, né, é 60% mais baixo do que a população branca. É isso que nos leva, é o empobrecimento da população negra que leva à exclusão do sistema de saúde, de todas as outras políticas, sistema de educação, a própria exclusão da população negra dos bancos escolares, da elevação de escolaridade, leva a população negra a não ter esse conhecimento e a não estar na frente da luta, né, para garantir seus direitos. Porque quando você não conhece seus direitos, você não luta pelos seus direitos. Né? Então, são esses determinantes. A questão do trabalho, da situação do trabalho. Nossas mulheres trabalham como empregadas domésticas, como diaristas. E a questão da saúde, elas não podem se dedicar à sua saúde. Nós temos, por exemplo, uma realidade brutal, que é a realidade das comunidades quilombolas do Estado. Nós hoje temos 16 comunidades quilombolas certificadas no Estado, com uma estimativa de 200 comunidades, né? Onde existe todo um programa de política do governo, programa das comunidades quilombolas, programa onde determina as políticas e como que essas comunidades devem ser atendidas, tanto no âmbito estadual quanto municipal. E a questão da população quilombola no Estado é terrível no que se refere à questão do abandono, da negação. Né? Os municípios que se declaram como municípios que têm comunidade quilombola recebem um percentual a mais na saúde, de verbas do governo federal, do repasse maior, para que essas comunidades possam ter postos de saúde e possam ter... Isso acontece? Não acontece. Esses dinheiros são desviados. Tá? Então, é uma questão, não é uma questão só da dificuldade ou da gestão do recurso, mas é uma questão do racismo mesmo. Saúde é Tudo volta em seguida para finalizarmos o último bloco do programa com essa belíssima discussão. Até já! Se você é trabalhador da nossa categoria, filie-se ao Sindpreves. Para filiar-se ao Sindpreves é muito simples. Você vai entrar neste endereço eletrônico e buscar onde diz filie-se. Se você prefere filiar-se em nossa sede, o endereço é Rua Ângelo Laporta, número 85, Centro, Florianópolis. Não se perca, ligue 48 3224 7899 e será atendido por nossos funcionários de imediato. Eles orientarão você sobre a forma mais rápida de chegar na sua casa sindical. O atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Se deseja comunicar-se pelo correio, conheça nosso CEP 88020-600. Também pode enviar sua solicitação digitalizada pelo correio eletrônico a filiacão@sindpreves-sc.org.br. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo e eu chamo imediatamente aqui para a gente não perder tempo na nossa discussão, chamando a Luísa Lucena.
Elisa, eu estou aqui com a Vera Lúcia do Sindpreves e eu vou perguntar para ela quais as políticas voltadas para a população negra. Olha, o papel nosso enquanto sindicalista é buscar realmente políticas, né, voltadas para a população negra junto aos nossos governantes e dando apoio ao movimento negro. E a gente tem várias políticas voltadas para a questão do negro, né, da luta da raça, mas tem uma específica que é a questão da saúde da população negra, né? Nós, quanto Sindpreves, né, o Sindpreves, principalmente de Santa Catarina, ele tem um certo acúmulo nessa discussão. Nós já fizemos muita luta relacionada à questão da anemia falciforme, né? Buscamos junto ao governo, tanto do estado quanto federal, uma política voltada para essa questão da anemia falciforme, porque é uma situação diferenciada, né, principalmente da raça branca, porque tu chega num hospital, é de costume os médicos pedirem um exame de sangue normal, só que a questão da anemia falciforme, ela é uma doença relacionada no sangue da população, né, do negro, que tem o seu glóbulo em fórmula de foice. Então isso ele dá uma dor tremenda, ele traz umas consequências graves, onde eles não têm esse diagnóstico. A gente tem que estar buscando dentro do governo, né, uma política realmente voltada para essa população, que o que a gente acha, o Brasil ele tem essa questão racial o racismo ele está muito embutido dentro de tudo. Obrigada, Vera. Elisa, a gente terminou nossas externas por hoje e voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. Obrigada, Verinha. Voltamos aqui para o estúdio então com a Ana e a Lurdinha. E me digam o seguinte, meninas, como é possível efetivar essa política de saúde para a população negra e quais as principais dificuldades que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade, não apenas enquanto população negra, né? Mas vamos nos colocar no conjunto da sociedade, porque, afinal de contas, somos todos, né, interessados na saúde da população em geral. Eu acredito no primeiro momento agora, já que a gente já tem um plano aí, é uma forma agora de a sensibilização e a responsabilidade dos gestores, né, nas suas esferas de governo estadual e municipal, assumir essa política como uma política de governo. Certo. No segundo momento, eu vejo que além de assumir essa política, é a sensibilização desses profissionais, dessa importância, desde o agente de saúde, do médico, do enfermeiro, do administrador, dessa importância da saúde, do trabalho da saúde da população negra. Outra questão é a sensibilização da própria população, né, da importância da saúde da população negra e porque, né, ele tem que responder o quesito raça e cor. E principalmente eu vejo na minha maneira de ver, que aí eu acho que é uma questão no controle social das políticas públicas, né, na saúde, que aí você tem que trabalhar em conjunto, porque não é só, ela tem que trabalhar na atenção básica, que aí vai trabalhar em todas as esferas da atenção, do idoso, da mulher, da criança, porque essa política ela era geral, então ela tem que trabalhar intersetorialmente, né, ela tem que trabalhar com todas as esferas, com todos os setores e principalmente trabalhar com a comunidade, esse trabalho, né, que aí vai desde os conselhos de locais de saúde aos conselhos municipais de saúde e de direito, e assim como as coordenadorias que nós temos, né, da criança, do adolescente, da mulher, porque esse trabalho ele tem que ser intersetorial, né? E os comitês técnicos, eu acho que hoje mais importante, né, no caso de Florianópolis, que já existe o comitê técnico da saúde da população negra, é importante que esse comitê tenha suas reuniões no horário em que a população, nós que somos do movimento, as pessoas que possam contribuir, possam participar. Não tem condições de nós participar numa reunião durante o dia, né? Se você trabalha, para quem é profissional de saúde tem a liberação, mas para a gente que é das ONG, não temos esse coisa. Então, essa dificuldade nos dificulta para trabalhar essa questão da aplicação da implementação da política da saúde da população negra. Então, Lurdinha. Então, assim, como nós trabalhamos na ponta, nós estamos lá nas comunidades, Isso. a gente percebe que existe algo para ser discutido aí, que é a questão, por exemplo, esse sistema, da maneira como ele está colocado para garantir a participação da população nessa discussão,
a gente percebe que ele está desacreditado. Os conselhos de saúde estão esvaziados. O comitê também está esvaziado por essas questões que a Ioná traz, mas também muito por conta do descrédito. Foi tantos anos de luta que a população não acredita mais nessa forma, em conferências, em comitês, porque ele quer estar com a sua cidadania plena, ele quer estar sendo atendido lá no posto de saúde. Então, eles estão desacreditando dessa forma. Nós temos que realmente, enquanto movimento social, pensar na organização da luta. Porque os governos estão, tanto a estadual... A forma de organizar essa luta. A forma de organizar a luta para a garantia desse direito. Os governos, tanto estadual quanto municipal, governam de costas para a população negra. E é isso que nós temos que fazer com que esse governo assuma essa responsabilidade e nos inclua enquanto cidadão desses entes, tanto estadual quanto municipal. Então, só a luta que vai garantir isso. Nós temos que, nós temos que estar lá dentro da Secretaria de Saúde, né, tanto estadual como municipal, mas nós temos que organizar a nossa população para ir para a luta. E preparar a geração futura, né? Para dar continuidade. Exatamente, preparar a geração futura para dar continuidade. Porque não é uma questão de falta de discussão, hoje não é mais. Não é a falta de política, também não é mais. Nós temos hoje políticas muito bem elaboradas. Talvez, né? seja a questão da luta, ela se tornar uma luta coletiva, cada vez mais se agreguem pessoas. Uma boa vontade de gestores, né? Porque é uma política que, de uma certa forma, você também tem... Os municípios e os estados, eles têm recursos que podem também conduzir esse trabalho, né? Acho que tem esse viés mesmo. Acho que são dois lados que precisam se fazer, representar, né? E atuar no sentido de melhorar a condição de... E o fomento também nas universidades, né, de pesquisas voltadas com esse recorte de gênero e de raça. A inclusão desse tema nos trabalhos acadêmicos, também na formação, nos currículos. Na maior parte, onde for possível, inserir essa discussão. Assim como nós estamos incluindo essa discussão aqui no Saúde é Tudo, pauta relevante, uma simpatia as duas. Esperamos que tenha continuidade. Terá continuidade, é o módulo 1, 2, 3 e 4, saúde da população negra. E não só a saúde da população negra, mas cultura, religiosidade e tudo o que faz parte, né, da especificidade do bem-estar e da qualidade de vida de todos os cidadãos negros deste país, né? Muito obrigada às duas. Obrigada. Estão convidadíssimas. Né? A oportunidade de discutir um tema que é tão difícil, que determina a vida da nossa população, né? Da nossa juventude, que está aí num genocídio da juventude negra, né? Sendo assassinados, né? Então é um tema muito extenso, mas extremamente relevante para todos nós, né? Meninas, muito obrigada. E nós aguardamos aqui, Saúde é Tudo aguarda vocês o maior número de vezes possível. Até julho, né? Que você está conosco. Até julho estou aqui em Florianópolis, depois estou voltando para Rio Preto, né? Isso. Mas vamos ter bastante oportunidade, até porque sou vizinha, né? Moro aqui do lado, então não vai ser tão difícil de encontrar. Vocês viram difícil encerrar o programa, a gente vai ter que ter 1, 2, 3. Saúde é Tudo, volta com vocês semana que vem com mais uma pauta interessante e relevante para as discussões da saúde ampliada. Saúde é Tudo fica por aqui hoje e até semana que vem com mais um programa novo para vocês.